Então, para explicar a aplicação do modelo, eu vou me valer de um exemplo em que eu tenho 20 itens a serem transportados de uma determinada origem para um destino, cujo meu fator limitante é o peso da carga a ser transportada de 500 kg por viagem. Para a gente utilizar o conjunto de soluções viáveis, a gente vai se valer então do limitante inferior e superior. O inferior nada mais é do que a média aritmética da soma do total dos pesos dividido pela capacidade que eu tenho de levar em cada trecho. Então, 1980 dividido por 500, a gente chega ao número de 3,96. Como não existe fração de viagem, a gente leva para o número superior inteiro, mais próximo, que é o 4. Então, o limitante inferior é 4. O que não quer dizer que a menor quantidade possível de viagens a serem realizadas é 4. Isso significa que eu não vou conseguir achar um valor menor que 4 como resposta para o meu problema. Por sua vez, a gente vai usar como limitante superior o next fit, o algoritmo já consolidado, em que ele é representado pela soma do peso de cada item até que o limite de carga seja encontrado. E assim a gente fez para todos os itens, encontrando um valor de 6. Então o limitante superior é 6 e o valor inferior é 4. Da mesma forma, como limitante, eu tenho que o item 1 ele deve ser embarcado ou na viagem 1, ou na 2, ou na 3, ou na 4, e assim por diante, até o meu limite de viagens colocado. Da mesma forma, o item 2 também ele deve ir em uma e somente uma viagem. O que equivale a dizer que a soma do item 1 embarcado na viagem 1, 2, 3 até o meu limite superior tem que ser igual a 1. Ele só pode embarcar em uma viagem. O que está expresso justamente por essa forma. A soma de todos eles tem que ser igual a 1. Isso se vale para todos os itens em todas as viagens. Outra restrição que a gente tem é que a soma da carga embarcada em uma viagem tem que ser menor ou igual à capacidade de transporte do avião para a realização daquela viagem. Então, uma vez que as variáveis são binárias, equivale a dizer que o item, se ele embarcou ou não, multiplicado pelo peso daquele item, a soma de todos eles que vão naquela viagem tem que ser menor ou igual ao valor da capacidade da aeronave, multiplicado se aquela viagem vai ocorrer ou não. Então, se a viagem não ocorrer, é zero. Então, ele vai ser menor ou igual a zero, logicamente não vai embarcar nenhuma. Então, é justamente a restrição que a gente coloca concatenada através dessa inequação para que todos os itens respeitem a restrição do embarque de cada aeronave. E aqui está a restrição da aeronave. Então, a capacidade da aeronave 500 multiplicado se a viagem vai acontecer ou não. O que também se repete para todos eles. A última restrição é que todas as variáveis do sistema são binárias. Então, todas as viagens, todos os itens que embarcados em cada viagem, ou eles são 0 ou são 1, da mesma forma as viagens ou acontecem ou não acontecem. A minha função objetiva, que é justamente minimizar a quantidade de viagens, minimizar a soma do total de viagens, variando entre o limite inferior e superior. Bom, para a aplicação então do modelo, então minimizar, essa é a minha função objetiva, minimizar, alterando as células que englobam as minhas variáveis de decisão. Eu tenho que as minhas variáveis de decisão são todas binárias. Todos os itens devem estar embarcados em uma e somente uma viagem. A minha capacidade de transporte tem que ser menor ou igual à capacidade de uma aeronave. E a minha resposta ela tem que ser menor ou igual a 6. Da mesma forma, ela é maior ou igual a 4. Feito isso, agora a gente resolve. Então a nossa otimização encontrou o valor de 4, por acaso coincidente com o limitante inferior. Mas eu lembro que essa não é uma obrigatoriedade. Não necessariamente o valor tem que ser... O valor ótimo ele é igual ao limitante inferior. Outro ponto a ser abordado é que a nossa resposta ela poderia demorar um tempo superior a 30 minutos para sua resolução. Para casos como esse, a gente utiliza então o valor do First Fit Decreasing, que eu vou apresentar agora como seria a sua aplicação. Que a gente insere primeiro os 20 itens selecionados, a capacidade de carga na viagem, que é de 500 kg, e aí a gente aplica o algoritmo. Bom, ele encontra então um valor de 5 viagens necessárias, sendo que na última viagem ele vai distribuir justamente a carga mínima, que vai ser de 55 kg. A gente percebe então que a solução dada pelo First Fit Decreasing ela é melhor que a do Next Fit, no entanto ela ainda é inferior ao método de solução exata. O próximo passo agora é minimizar a carga em uma das viagens. Para esse novo sistema, eu tenho que as viagens não são mais indefinidas, mas sim são fixas, com o número de 4, que entram no novo processo com uma restrição. A minha função objetivo muda também. Agora a minha função objetiva é justamente minimizar a quantidade de carga em uma das viagens, obedecendo as mesmas restrições da etapa anterior, com
Um adicional, as viagens são fixas. Então, estabelecidas no meu sistema, né, do solver do Excel também os mesmos parâmetros, eu vou agora resolver através do OpenSolver. Como resposta, então, tivemos 480 kg, a menor carga a ser transportada pelo algoritmo exato. No entanto, pode ser que o processamento se demore mais que 30 minutos. Para casos como esse, a gente aplica o First Fit Decreasing, desde que a quantidade de viagens seja igual à quantidade de viagens encontradas na primeira etapa. Para o nosso exemplo, a gente vê que não é. A gente encontrou aqui 5. Então, essa primeira informação já vai ser descartada. O valor que vai ser utilizado vai ser justamente ao se analisar a primeira distribuição da quantidade de menor carga encontrada, que vai ser de 485. A gente fez aqui também uma distribuição simplesmente para facilidade da visualização de qual carga vai em qual viagem. A mesma coisa no segundo método e para as outras distribuições. A aplicação do modelo para um caso real foi feita com base num pelotão de fronteira que comporta 60 militares, que é o caso do Jabaris e do Surucucu. Essa demanda foi justamente aplicada para ver a quantidade de viagens necessária para se transportar de acordo com a capacidade de uma aeronave C-98, que para fazer um voo de Boa Vista para Huaris tem 565 kg de disponibilidade, de Boa Vista para Surucucu 600 kg de disponibilidade, e um voo de aproveitamento que passe de Boa Vista para Huaris, passando em Surucucu e retornando para Boa Vista, de 450 kg de disponibilidade. Para a simulação, então, do nosso caso, para a minimização de viagens, de acordo com a demanda necessária a ser entregue de Boa Vista para Huaris, os itens foram divididos em 200, em pesos aleatórios, de forma que devam ser distribuídos a se encontrar a quantidade mínima de viagens. Pelo método de solução exatas foram encontrados 25, e também pelo First Fit Decreasing foi encontrado 25. Aplicando o algoritmo exato na hora da minimização da carga em uma das viagens, chegamos ao valor de 322 kg, e aplicando o First Fit Decreasing, o valor de 327 kg. A aplicação do modelo de minimização de viagens de Boa Vista para Surucucu foi encontrado então 24 viagens. Quando aplicado a heurística do First Fit Decreasing, encontramos também 24 viagens, e a utilização do algoritmo exato para minimizar a carga em uma das viagens de Boa Vista para Surucucu deu um tempo de processamento maior que 30 minutos. Dessa forma, foi utilizada a heurística do First Fit Decreasing, que ofereceu como resposta 73 kg. Somado aos 322 kg que encontramos na minimização da carga da primeira viagem de apoio de Boa Vista para Huaris, chegamos ao total de 395 kg, que é inferior ao limite da viagem de aproveitamento. Dessa forma, vai ser então possível realizar a viagem de aproveitamento. A última etapa do processo é a distribuição das viagens pelos dias necessários para se realizar a entrega. Eu vou precisar saber o tempo de viagem de Boa Vista para Huaris, o tempo de viagem de Boa Vista para Surucucu e o tempo de viagem para uma viagem de aproveitamento. Lembro que, se a viagem de aproveitamento for possível, diminui-se de um dia a quantidade de viagens necessárias encontradas anteriormente. E posse dessas informações, agora a gente aplica no modelo similar ao anterior, em que o tamanho do meu BIM, o limite, é de 13 horas, eu tenho as horas de cada viagem, as viagens dispostas 24 para Huaris, uma de aproveitamento, e as 23 de Surucucu. Meu limitante inferior é 19, meu limitante superior foi de 21, e o valor encontrado pelo algoritmo foi de 21. Um aspecto interessante que foi analisado é que, dado ao alto valor dos itens, quando comparado com o valor do meu BIM, eu não consegui ter uma eficiência maior na sua distribuição, que seria uma resposta mais próxima ao meu limitante inferior. No entanto, quando eu aumento a proporção da diferença entre o item e o BIM, por exemplo, se eu aumentar aqui o tamanho do dia em relação, ao tamanho da viagem, eu tenho uma distribuição melhor. Então, se eu aumentar para 14, eu vou ter uma resposta do Next Fit ainda com 21, e a minha resposta do algoritmo exato vai ficar mais próxima ao limitante inferior. Nesse caso, o valor de 19 para um limitante inferior de 17. A escala empírica, então, ela foi aplicada com os 29 dias que eu encontrei para Huaris, a distribuição empírica, com a distribuição empírica de Surucucu, concatenado sequencialmente, eu encontrei um total de dias necessários de 24 e total de horas consumidas de 157 horas e 20 minutos. Comparando, então, o método atual de distribuição de itens e a necessidade de viagens com o método proposto, eu tenho que, atualmente, para a quantidade de itens, eu ia precisar de 157 horas e 20 minutos, e o método proposto ia precisar de 136 horas e 50 minutos, o que me dá uma economia de 20 horas e 30. Já para o comprimento dos dias, a escala empírica me forneceria a necessidade de 24 dias, o método proposto 21, que dá uma economia de 3.